Olá, famílias, amigos e amigas. Eu sou o André e comigo. Oi, meu nome é Cláudia. E estamos aqui para mais um episódio do podcast Histórias que Inspiram. E para nos ajudar a falar do assunto de hoje, temos convidadas aqui em nossa mesa a Rosane. Seja bem-vinda, Rosane. Ok, obrigada pelo convite e agradecer imensamente por conversar com vocês um pouquinho, trocar um pouquinho da minha experiência com vocês sobre esse tema tão intrigante, tão interessante, tão intenso que é a adoção. Muito obrigado. Também conosco a Adriana de Quadros, ela que é mãe da Rafa. Seja bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite, espero que eu possa contribuir com vocês. Como a Rosane falou, esse é um tema tão importante nas nossas vidas e a gente quer levar para mais pessoas, inspirar mais pessoas. Amém, é esse o nosso desejo, né? E antes de nós continuarmos, então, queria agradecer as pessoas que tornaram isso possível, os nossos patrocinadores, né? Bicolor, que nos agraciou com essas lindas canecas, então, muito obrigado. Você que quer fazer sua homenagem, eternizar imagens, momentos, né? Vá na Bicolor, placas de homenagens, enfim, toda essa linha Bicolor. Também a Academia Bodyfit, muito obrigado por nos patrocinar. Você que quer um trabalho personalizado aí na parte física, saúde mental também, que faz parte, né, da atividade física, vá no estúdio Bodyfit, agende sua aula experimental, com certeza você vai ser bem atendido, aquele atendimento personalizado lá com todo o pessoal da Bodyfit. Então, aquele abraço. Então, o nosso segundo episódio de hoje de Histórias que Inspiram, o tema é muito interessante, como a Rosane falou, que é adoção, o amor gerado no coração. Amor gerado no coração. Adoção, que é uma forma especial, tem muitos tabus, né? Muitos mitos. Então nós temos aqui a Rosane, que ela é assistente social do Tribunal de Justiça de Santa Catarina já há um bom tempo, né, Rosane? Conhece muito, 28 anos, né? Por aí. 28 anos. Ela conhece muito, já viu muitas situações, né? Inclusive da Adriana que está aqui conosco. Então ela tem muita coisa para falar referente disso. E a Adriana, que é a mãe da Rafa, então, que passou por todo esse processo. Começamos com você, Rosane. Da adoção. Eu quero adotar uma criança. Como que funciona? Como que vislumbra tudo isso? Então, André, quando a pessoa pensa em adoção, ela tem que pensar primeiro, a pessoa que eu digo, porque hoje não precisa ser casal, né? Sim. Pode ser um homem, uma mulher, solteiro, enfim, quando a pessoa pensa em adoção, ela tem que pensar primeiro se é um desejo ou uma necessidade, tá? Se for uma necessidade por questões de pressão familiar, pressão da sociedade, porque o casal tá aí, não tem filhos, por que vocês não têm filhos? Então a gente precisa dar um jeito de ter um filho, né? Tem que estar socialmente corretos. Socialmente corretos, como os ditames da sociedade. Então, se for uma necessidade, provavelmente as coisas não vão correr muito bem, né? Então, as pessoas têm que pensar primeiro que a adoção é um desejo. Eu desejo ter um filho. Eu desejo compartilhar com alguém a minha vida. Eu desejo dar um sobrenome a alguém. Eu desejo dar uma família. Eu desejo proporcionar uma família a alguém que não tem, né? Aí, a partir desse momento que a pessoa entende que é um desejo, e muito importante, quando se tratar de um casal, seja lá o formato que for hoje, né? Que for um casal, tem que ambos estar nessa mesma sintonia, no mesmo desejo, né? Não pode um agradar o outro, ir lá e se inscrever para adoção, porque também não vai dar certo, né? Que uma hora ou outra essa situação vai acontecer aí de aflorar aquela questão de, poxa, mas eu não desejava isso, eu não queria isso para mim, mas eu fui para tentar agradar o meu companheiro, ou agradar a sociedade, ou agradar a família, né? Então isso vai para o fracasso. Você falou ali escrever. É. Como? Aí assim, eu vou
a gente nasceu no coração a vontade, Desejo. o desejo, a vontade de ser pai, de ser mãe, ou ser seu pai, ou ser sua mãe, sim. Ou por o motivo que seja. Aonde eu vou, como que faço? O início de tudo. Então, o início de tudo, dessa parte burocrática, a parte da papelada, a parte da inscrição para adoção, ela é realizada geralmente no fórum, né? Aqui, e especificamente aqui, nós é na quarta vara, na vara da família, que é um espaço, a parte do fórum, que fica ali próximo ao Paulo Chico. Estou falando aqui da nossa cidade, né? Então, ir procurar a equipe técnica lá, né? E se colocar, e dar seu nome para iniciar o processo da habilitação à adoção, tá? Aí, mudou, de uns anos para cá, mudou. A partir de 2010, a gente precisa fazer um curso preparatório para adoção, que eu acho que é absolutamente interessante. Esse curso veio para desmistificar muita coisa, muitos mitos, muitos preconceitos, e também para incentivar as pessoas a adoções especiais, que são aquelas adoções tardias, interraciais, de criança com problemas, incentivar as pessoas a não só buscar uma adoção no perfil pequenininho, bebê, mas, enfim, despertar um desejo maior, né, em conhecer esse outro lado de crianças que estão para adoção, né? Aí se faz o curso. Nesse curso, aí por conta da pandemia, nós tivemos aí uma questão que foi feita online, mas ano que vem vai voltar a ser presencial, né? Tem uma carga horária, a gente organiza esse curso, nós enquanto equipe técnica, psicóloga, assistente social, juiz, promotores, a gente organiza esse curso, convida pais também com boas experiências em adoção, e a gente tenta passar para essas pessoas um pouco do nosso conhecimento, prepará-los melhor para receber um filho, né? Aí depois, se a pessoa fez o curso de adoção e continua interessada em adoção, porque muitos fazem e dizem, não é para mim, não vou me inscrever, não é esse momento não é o momento para eu me inscrever para adoção, ele acaba recebendo o certificado e é um momento que ele achar que deve, que é o momento que é interessante, ele busca a vara da família com a documentação necessária, né? Não é nada extraordinário, faz um requerimento, junta um atestado de saúde, um atestado de antecedentes criminais, um comprovante de residência e renda, e depois nós, enquanto equipe técnica, vamos elaborando a avaliação psicológica, a avaliação social, e depois vai para o juiz e para o promotor. E aí vem a sentença de adoção e as pessoas estão inscritas no Cadastro Nacional de Adoção, junto ao Sistema Nacional de Adoção, que é o CMJ, né? Legalmente. E esse curso, Rosana, ele tem validade? A partir do momento tem validade. A partir do momento que você faz o curso, se você quiser adotar daqui 5, 10, mesmo 15 anos, ele tem validade. O curso, então, já como você falou, vai mostrar situações, então, para que realmente a pessoa tenha certeza que é isso que ela deseja. Para não se... Naquele momento, pelo menos, né? Exatamente, seria o que ela deseja. Muito bem. E o pai ou a mãe, quando chegam lá até você, assim... a gente achou que vai adotar uma criança, assim. Qual que é a postura tua perante eles? Você tem um questionário que você já faz ali alguma coisa? Eu acho que a própria experiência, né, de longa data, a gente já sabe olhar nos olhos, ver quais são as expressões da pessoa. Já vai ver se é um desejo, se é uma necessidade. E, claro, a gente vai sempre... levantando questionamentos, porque é uma responsabilidade imensa a colocação de criança em uma família, né? E a gente tem que pensar muito o lado da criança, como que ela vai ser aceita nessa família e tudo mais. Então, a gente faz algumas perguntas, sim, mas nada... Tudo muito espontâneo, né, André? Porque além de... muito espontâneo. Assim, né, nós, na nossa humanidade, né, às vezes a pessoa, por questão social, por outra questão, né, acho que adotar uma vida, né, assim como estamos falando de vidas humanas, até como eu vejo assim, até um animal, qualquer coisa que você vai adquirir, ou que você tem intenção, né, de ter o convívio,
para a vida inteira, né? Não é, então por isso tem que estar bem preparado, pensar bem, né? Nesse desejo. E tem daí várias coisas que acontecem, né, nessa caminhada. Então, Essa caminhada da adoção, mas é fantástico, né? É fantástico. Porque, na realidade, a escolha é a mesma escolha de uma gestação. É uma gestação, não exatamente, ela não vai ser gerada dentro do teu ventre, na tua barriga, mas é no teu coração. Então, eu acho que é a partir desse momento que começa, né, a Rosane, exatamente, porque você vai ter o desejo, se você tivesse o desejo de ter uma gestação, você sabe da responsabilidade de ter um filho, e tudo que você vai enfrentar pela frente. E a adoção, você tem que partir desse mesmo princípio, né? Exatamente. Porque é o amor que conecta a vida, né? Na verdade, quando a mulher, acho que concebe também ali, ela não tá vendo, ela sabe que está grávida, biologicamente, né? Mas é uma coisa que vai acontecendo. Por isso que o período que você espera para o teu filho chegar nos teus braços é tão importante. É uma gestação. É a gestação. Você está se preparando emocionalmente e com tudo, né? Porque quando as mulheres ficam grávidas, elas só veem coisas de criança, né? E a gente também nesse período, né? É um período tão gostoso, porque a gente só olha coisinha para criança e é o nosso emocional que está florando, né? E é uma gestação diferente, né, Adi? Porque ela pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Sim. Né? Não é uma coisa assim, mas a gente vai tendo coisas para fazer. Eu lembro que alguém me dizia assim, faz mantinhas. E eu lá fiz 7 mantinhas. Então, Adriane, você como mãe da Rafa, por que a adoção? Quanto tempo foi a tua gestação? Quem é você? Fala primeiro e vai falando o resto. Eu sempre digo que eu sou a Adriane, a mãe da Rafa, para me identificarem. Foi um período de 2 anos e pouco, né? Quero complementar aqui que a gente tem as perguntas lá, mas a gente é muito bem acolhido, né? Eu fui muito no fórum até sair, né, a adoção. E eu sempre tive isso no meu coração, sabe? Na minha casa, meus pais falavam sobre isso. Então, quando eu identifiquei que eu não teria um filho biológico, eu saí da minha zona de conforto de ficar dizendo, olha, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E eu levantei e fui até o fórum, passei por todo esse processo, mas estava aqui no meu coração. Quando eu era jovem, eu tinha sonhos. E eu sonhava que eu era mãe adotiva. Você sonhava com a barriga, tudo? Não, as crianças já eram... Não estava grávida na minha barriga. Eu já tinha crianças maiores que eu cuidava. E eram meus filhos. Mas no sonho, eu era uma mãe adotiva. Sabe? Hoje eu entendo quanta ligação, como é de Deus isso, né? Com certeza. Hoje eu consigo identificar aquele amor que eu tinha lá de jovem, que eu já estava programado para ser mãe da Rafa, né? Então, para mim, é uma experiência incrível. Isso, Adriana. E não é nenhuma nem 2 pessoas que falam isso. Esse desejo de ser pai e mães por adoção, ele já vem de longa data, ele já vem lá da minha adolescência, e as coisas vão se encaminhando, né? E aí acabam que concretizando esse processo todo, né? E quando você, por exemplo, assim, você tomou a decisão, né, de você ser mãe do coração, essa coisa tão linda, tudo esse, daí as perguntas, questionamentos, os familiares, como que foi tudo isso? Sérios preconceitos. Preconceito, né? Mas você vai adotar, você não sabe o que vai acontecer, não sabe o que é. Houve de tudo um pouco, né? Era de tudo um pouco. Né? Depois, né, deixar da fala que vem, né? Pergunta, olha você, mas quem que é a mãe? Né? Pergunta quem que é a mãe. Quem que é? Quem é a mãe? Na ingenuidade, às vezes, elas querem falar, você conhece a mãe? Como que é tudo isso? Explica aí pra nós. Teve isso? Então, não teve? Foi muito tranquilo? Como é que foi? Na questão familiar, foi muito tranquilo. Porque quando eu vinha conversando com meus pais, e eles já eram, né, adeptos a essa ideia, e quando eu decidi foi bem tranquilo, sabe? E assim, a gente sofre o preconceito dos outros. Você vai adotar? Mas por quê? Por que você não tem um teu? Por que você vai criar filho dos outros? Você vai se incomodar por quê?
E eu ainda tinha um preconceito de ser. Conta que filho biológico. A gente não se incomoda. Sim, Filho é filho. Mas tem Pessoa, Exatamente. É verdade, mas foi até bom você falar isso, e é um tabu que se formou já de cultural, né, antigamente, que é filho dos outros, é sangue, que é coisa de sangue, esse negócio. E como você falou, tanto qualquer filho é ser humano e vai dar o trabalho, foi bem... Eles são normais, né? Eles têm adolescência, têm as birras, né? Porque o meio que você vive, né, vai os exemplos, tudo, né? Não é tudo biológico e genético, né? Não. As pessoas falam muita coisa sem pensar. Tipo, nossa, você é tão branquinha, ela tão morena, né? E eu, sobretudo, solteira, sozinha, né? Então, um adentro que eu fui solo. Que eu fui a primeira... É bom você falar que a Adriana é mãe solo. Sim. E eu fui a primeira pessoa solteira a adotar em Caçador. Sim. Então, parabéns. mais um desafio, né? E outra que as pessoas falavam, mas por que você vai adotar nessa idade, né? Na época eu tinha 39, 40 anos, né? Me achavam velha para adotar, sabe? Então a gente sofre muitos questionamentos, mas a gente vai aprendendo a lidar com isso. E uma coisa que eu sempre digo, gente, quem tem preconceito não pode estar no meu convívio, né? Então a gente acaba se afastando dessas pessoas, mas a preocupação é que os nossos filhos sofram com esse preconceito, né? Porque a gente sabe lidar, mas eles talvez não, né? Em algum momento isso afete eles. Isso incomoda. Daí, Adri, eu acho que vem a questão de a gente, como mãe, naturalizar isso. Isso, né? Porque se você, desde criança, você fala e você naturaliza a situação, eles convivem com aquilo e eles vão aprender a se defender. Sim. E não tem importância para eles. Não, né? Eles é normal, a gente vai trabalhando com eles, né? Mas sempre vem essa coisa de fora para eles. E eles têm que saberem lidar com isso, né? Pra Rafa, na escola e tal, ela chegou para você com essa conversa da questão de, você é adotiva e tal? Não aconteceu isso com ela, não? Quando ela era pequena, não. Ela sempre... Os amigos delas que estudavam junto, estudam até hoje. Quantos anos ela tem hoje? Ela tem 13 anos. 13 anos. Então, foi muito tranquilo, porque os amigos cresceram com essa naturalidade. Mas agora, na adolescência, vem umas brincadeiras que eles não têm noção. Aquela brincadeira, teu pai te achou, né? Teu pai não quis. E isso incomoda a criança. Ela diz, mãe, não porque por falarem isso, mas pelo fato que meus amigos conhecem a minha história, né? E isso a gente tem que... Uma coisa importante no processo de adoção e por toda a tua vida é respeitar o sentimento da criança e a história de vida que ela vem. Porque ela vem com uma história de vida, né? Então a gente tem que respeitar. Os amigos sempre respeitaram, mas agora na adolescência surgiu uma conversinha assim e eu disse pra Rafa, você tem que se opor, né? Colocar a tua colocação para que não leve isso para frente. Mas isso acontece em vários locais, não aconteceu só com a Rafa, eu sou evangelizadora e a gente às vezes pega essa conversa com as evangelizantes. Mas é isso que a Cláudia falou, a gente tem que desmistificar essas coisas assim, do que... Como que você trabalhou isso com ela? Como que você levou o conhecimento dela, essa questão da adoção, né? Desde que você... Quantos anos ela tinha? Ela era novinha, com aquela... que você... Eu sempre falei, a Rafa tinha 11 meses, 11 né? meses. Mas eu sempre trabalhei com ela, é muito tranquilo. De forma bem natural. Bem natural. Que ela veio de uma vontade do meu coração, que ela veio para os meus braços de outra forma. Então, a Rafa é muito tranquila quanto a isso, sabe? Ela não... Tem muitas pessoas que elas têm essa... dúvida assim da questão, quando falar isso para criança, né? Que idade? Revelação. Só que é uma coisa assim, que eu vejo que não é, agora você tem 3 anos, vamos sentar aqui e vamos conversar. Não tem uma idade específica. Não, tem que ser quando né? Quando você tem uma situação, eu acho, vê uma mulher grávida na rua, se a criança tiver 1 ano, filha, você veio diferente, você veio do meu coração, um filme que você veio, você vai colocando aquilo lá como naturalidade. Então, não tem um momento específico que você vai sentar com ela e vai conversar. Não. Né? Porque ela vai ter que ter isso, sim, a vida inteira, uma coisa normal. E os questionamentos deles vão vindo.
E você vai respondendo conforme eles questionam, né? Você não precisa Ficar falando. espichar mais do que aquilo que eles querem saber. Então, Até por... Perdão, Zé. Isso é um tema bem discutido no curso de preparação, sabe? O momento... O momento, como a Cláudia falou, não existe um momento certo, né? Mas tudo tem que ser transparente e verdadeiro. A verdade tem que imperar sempre, desde o primeiro momento. Se você acolhe um bebezinho, né, é importante, filme aquele momento, sabe? A preparação, tudo para ele vai mostrando para ele, desde pequenininho, conversando, o subconsciente da criança vai absorvendo, né? Aí as coisas são bem naturais, né? Muito natural. Agora, se você vai não revelar para a criança, por medo, por isso, por aquilo. E ela vai entrando. Quando chega, às vezes, lá na adolescência, se não for bem trabalhado isso na primeira, segunda infância, quando chega lá na adolescência, a criança... nós, filhos biológicos, ainda na adolescência, a gente fica se questionando se a gente é ou não é filho daquele pai, daquela mãe, é algo meio natural da gente. Não. Imagine eles que às vezes têm uma corte diferente, uma pele diferente, um traço diferente, né? E aí começa a se questionar por quê, né? Mas por que eu sou assim? Daí vem de repente, com muitas histórias que eu vi na vida, uma vizinha que fala, um amiguinho da escola que comenta, porque se as pessoas se conhecem, né? E aí a criança, adolescente sabe dessa questão numa fase bem delicada, aí, claro, com certeza que vai dar problema. Vai quebrar a confiança. Vai quebrar a confiança, exatamente. E eu penso assim, Rosane... Com muita confiança, com muita transparência desde o início. E aquela criança que já é adotada com um pouquinho mais de idade, ela já sabe dessa manutenção de adoção, né? Então, para ela é bem tranquilo. Tem uma professora que eu tive o prazer de ter aula com ela, que é a Silvia Naber. Ela é uma doutora em adoção e mora no Rio Grande do Sul. E ela trabalhou muitos anos com adoção internacional. E ela fala que, às vezes, a curiosidade maior sobre a sua origem, da onde que eu vim, e os questionamentos maiores são daquela criança adotada lá de bebezinho. Porque a outra maiorzinha, ela já sabe de toda a sua história, ela já sabe por que ela foi para uma outra família, né? E o bebê não, o bebê cria várias situações que do imaginário dela, né? Qual que é o imaginário da criança, geralmente? Eu tive uma experiência ali de um menino que me telefonou um dia desses, e ele falou assim, eu sou fulano, eu tenho tal idade, eu sou casado, eu trabalho na indústria, na agro, sou agropecuarista e tal, mas eu tenho uma inquietude muito grande na minha vida. Eu quero saber, eu fui adotado aí na comarca de vocês e tal, e eu queria saber por que a minha mãe não me quis. Eu era um mau filho, o que eu fiz, o que eu tinha de tão ruim que ela não me quis? Aí eu falei para ele, olha, eu lembro da tua história, né? Fui eu que acompanhei a sua história e não foi isso, né? A sua situação era o seguinte, você era uma criança que tinha sérios problemas de saúde, sérios problemas respiratórios, os seus pais, infelizmente, não tinham uma condição para te dar um tratamento adequado, se você permanecesse onde você estava, você ia provavelmente correr risco de morte. Então praticamente não foi seus pais que não lhe quiseram, que te abandonaram. Isso foi um processo de instituição do poder familiar que naquele momento toda a equipe que acompanhava a família, ela acabou então sugerindo que você fosse retirado da família e colocado para adoção. Aí ele disse, nossa, vocês não têm ideia como isso me ajudou, mas eu vou ir, vou conhecer a minha origem, vou conversar aqui, tipo, não, fico à disposição, né, eu sei onde que moram seus pais e tal, e pode vir, que eu vou lhe acompanhar, vou te dar todo o apoio possível aqui. E assim, André, eu não sei se aquilo satisfez a curiosidade dele, ou se ele ficou
enfim, se elaborou as questões que ele tinha lá, os traumas que ele tinha, mas ele nunca mais me procurou. Já tem mais de 3 anos e ele nunca mais me procurou, né? Então, às vezes, essa questão aí que a criança vai levando, se não for uma coisa tanto... É só uma resposta que eles querem, né? Então, talvez a resposta, talvez ele teve a resposta que ele precisava naquele momento, porque, claro, vai ficar sempre uma inquietude. Essa experiência é muito importante. É para, até assim, para quem nos assiste, porque eu e a Cláudia, a gente também somos pais adotivos, né? Conhecemos a Rosana nesse processo e juntamente na mesma época, junto com a Adriana, foi tão bonita toda essa história, né? Todo esse... Mas, enfim, não somos nós hoje, mas para que todos saibam também que e por isso que o que veio no coração o desejo. Todas essas coisas que vocês estão falando. É importante isso da criança, né? As perguntas, que é uma pergunta que todo mundo faz, né? Eles vão até a gente mesmo, né? Já passamos por isso também, né? Deles perguntarem pra gente. Então, e eu tenho uma coisa assim que eu vejo, eu acho que pai e mãe é quem cria, tem a parte biológica com certeza, né? Mas nós temos um grande exemplo, maior de todos, que é tão lindo, e até no curso, que quando a gente fez o curso que me marcou muito, foi quando foi falado assim, que o maior homem do mundo, a pessoa mais inspiradora, o pai dele era adotivo, que foi Jesus. Jesus Cristo. Né? São José foi pai adotivo de Jesus. Então você vê que é uma coisa que não é de hoje. E tantos exemplos da Bíblia que se faz, né? Que de filhos adotivos, né? Então a adoção é... Desde que eu... E depois dessa parte da adoção, vocês acompanham, né? Quando você acompanha tudo certinho? Sim, André. Depois que a pessoa é chamada para adoção, geralmente a gente acompanha por um período. Não vai ficar a vida toda tutelando, porque não tem necessidade. Porque a família tem que dar a sua continuidade e o Estado não precisa ficar lá a todo momento intervindo, né? Quando você sente que já está tudo bem, geralmente a pessoa fica em um estágio de convivência ali de 1 mês, se for criança menor, de 3, de 6 meses, que é esse período de adaptação importantíssimo, né? Que às vezes os pais chegam e dizem, mas por que 3 meses? Eu posso resolver? Não, pode ser antes. Não, 3 meses é um momento que tem que haver a construção de um vínculo. Vocês têm que se conhecer, né? Vai vir os desafios. A adoção, ela é cercada, tem a ilusão, né? Que tudo é lindo, que tudo é perfeito e maravilhoso, igual todos os relacionamentos. Depois da ilusão, vai virar a desilusão. Aí, se vocês, na desilusão, vocês não desistirem, né? Vocês vão conseguir uma outra história junto. Então, tem que vencer esse processo, né? Na fase da desilusão, é muito fácil dizer, estou desiludida, eu quero devolver. Claro, pode romper o estágio de convivência, bem tranquilo, né? A gente está tendo umas experiências, assim, de algumas devoluções esse ano de 2024, que não sem precedentes, tá? Não sei o que está acontecendo, se está um pouco mais difícil, ou se as pessoas não estão muito bem preparadas, ou se as crianças estão com um perfil um pouco mais difíceis, enfim. Mas eu sempre falo, a adoção, ela é boa quando é bom para todos. Todos têm que estar bem, principalmente a criança, né? E aí, quando a criança não está bem, é nesse período de estágio de convivência que ela vai mostrar para os técnicos que ela não está feliz. E a gente já tem aquele feeling profissional de olhar, a expressão, assim, a gente tem um conjunto de mecanismos, de instrumentos, né? E a própria experiência da gente também ajuda muito para ver que a criança não está legal, que é o momento de interromper aquele estágio de convivência. E a partir do momento que é dada a sentença para adoção, aí a gente já encerra esse acompanhamento, sempre se colocando à disposição. Qualquer necessidade, qualquer inquietude, qualquer... assim, como que eu vou dizer? Procure a equipe técnica, né? A gente sempre tem alguma coisinha para acrescentar, né? Ou as pessoas acrescentam pra gente. Você é a primeira pessoa, não faço.
Geralmente é contigo. Por onde começa e onde se dá o desfecho no final. Eu e a Priscila, né? A Priscila Bastian Lara, que é outra colega tem mais. social. Depois tem toda a equipe da CEIAS, né? Que é as psicólogas da CEIAS, que infelizmente o judiciário ainda não tem psicólogo, mas tem a equipe de psicólogos também, que algumas coisas nós conseguimos ajudar, outras coisas é com Tem psicólogo, todo um né? acompanhamento. É com psicólogo. Bacana. Adriana, Rafa, você escolheu, eu quero assim, a Rafa, que ela tenha cabelos dessa forma, olhos, eu quero que ela seja assim. Como que foi? Não, de forma alguma. A única coisa que eu queria menina, né? Eu sentia que eu ia me dar bem e que era dentro de mim, eu queria uma menina, assim como qualquer gestação, só que às vezes ocorre que vem menino, né? Mas eu nunca escolhi nada, não, e tinha uma idade até uns 2 anos, bem tranquilo, nunca fez. E daí, Porque quando eu decidi adotar, André, coisa bacana, é que eu sabia que aquela criança que viria para mim era que Deus tinha mandado. Eu trabalhei muito isso dentro de mim. Que quando fosse a hora certa, aquela lá era meu filho, sabe? Sim. E quando chegou a hora certa, que a gente, né, recebe a notícia, a gente sabe, é meu filho, eu quero levar para casa. E como foi assim quando você viu ela a primeira vez? Você pode contar, não? Eu choro, né? Não tem problema. Não temos lenços, mas pode chorar. Eu choro. Porque é uma coisa muito boa, né? A gente Aonde estava você viu ela a esperando. primeira vez? Na casa da família acolhedora, né? A Rosane estava junto. Ah, sim, é uma coisa que a gente vai abordar depois com a família acolhedora. É interessante. Isso. Pode Estava continuar, junto. desculpa. E a gente conheceu ela numa sexta-feira. E a gente foi pra casa, né? E queria trazer pra casa e não dava, né, Rosane? A gente queria vir pra casa. Na primeira né? vez que você Na viu? primeira vez. Mas a gente tem aquele processo de a gente, né, de conhecer a criança, de adaptação. E também porque assim, ó, Aquele a mãe... processo estratégico. No mesmo. Olha só. E aí eu fui Não pra entrega casa. ouro, Rosane. Entregando ouro. A Rosana só de olho ali. Só de olhos. Mas isso é bom, né? E é preciso, né? A gente hoje entende quanto importante é isso, esse acompanhamento que a gente tem com a Rosane. Eu fiquei 2 anos e pouco, e eu ia muito lá fora. Né? Encomendei muito a Rosane. Eu ia muito. Que No começo, fazia cada você ir lá semana, uma vez por mês. Um período eu deixei de ir ali por conta que a minha mãe faleceu e tal, e a gente tava assim com o coração meio tristonho, né? E quando a Rosane falou que era a minha vez, assim, acendeu uma luz na nossa família. A Rafa veio para trazer uma iluminação para nossa família. Eu digo assim que a Rafa é a minha cura, né? Sempre falo, ó, a minha filha é a minha cura. Tá, mas a Rosane ligou pra você? Não, a gente se encontrou, Chegou um ela disse, ó, momento, vai como chegar, que foi? tá chegando a tua vez. E daí ela, né, a gente conversou e a gente combinou de ir lá conhecer a Rafa. E aí só eu fui, né? Ah, pra conhecer. Conhecer. Só eu André, fui. Mas o meu pai queria Vou ir falar lá. algo pra vocês, assim, ó. Abra seu coração. Tempo. Eu já faz 27 anos que eu trabalho com adoção, mas até hoje eu sinto o meu coração palpita. Eu fico muito emocionada quando eu vou fazer o primeiro contato com as pessoas, né? E eu digo que a hora que eu não senti mais isso, tá na hora de eu me aposentar, né? Que Se bonito. você não faz com amor, você faz com emoção, aí você já só faz por fazer, aí tá na hora de eu largar a profissão e ir embora, ir pra casa. Eu sempre brinco com o André que eu digo que a Rosane é a nossa cegonha, né? Cegonha. Agora tem outra cegonha, até a Priscila também. Tá mais Uma coisa, olhando mais com a adoção também, eu jogo. uma coisa em comum, né? Da Cláudia e da Adriana, agora que você falou aí, as idas frequentes ao fórum. Eu ia muito. Acho que a Rosane tinha vontade de dizer, mas pelo isso amor é de Deus, importante, né? Porque a gente acaba criando um vínculo, né? Assim, e pra gente poder se abrir com ela dos sentimentos que a gente tem. Isso é importante, esse acompanhamento. É interessante também, porque mostra, né, para toda a equipe que a pessoa está interessada, que a pessoa deseja, né? Já tivemos experiências que eu digo para vocês que a pessoa está desde 2017, 2016 na fila de adoção, e quando você ligou, eu liguei, a pessoa disse, não, mas esse não é o momento, eu acho que a gente não vai dar. Tá, mas quando vai ser o momento? Não, né? Não tô falando de
interessados daqui, de outras comarcas. A partir do momento que ela entrou, né, Rosane? Acho que seria o momento dela, né? Momento, né? Entende-se. Eu escutei, assim, foi algo muito também sem precedentes esse ano, assim, algumas questões, escutei algumas coisas bem, bem diferentes, né? Você não... De respostas que não queriam adotar, porque, não é o momento, meu marido não quer. Não, vocês estão numa fila de adoção, então a qualquer momento é o momento, né? Desrespeita. Por quê? Nada vai estar fora do seu lugar. Tudo está no seu lugar, né? Então eu sempre penso, eu tenho lá uma criança com idade X, né? Você vai lá na fila da adoção, porque o sistema, a gente tem um sistema, hoje a tecnologia ajuda muito, né? Mas claro, nunca a tecnologia vai superar a mão de Deus, né? Sim. As pessoas têm o seu lugar e elas vão estar no seu lugar. E às vezes você vai buscar um pretendente, uma família para uma criança, a gente recebe ou não, recebe 2, recebe 3, né? E aí você se mas espera aí, eu já sei que é assim. Não encontrei ainda. Vou continuar a minha busca, né? Tem algo no momento que você busca, tem algo que te inspira, sabe, André? Tem algo que diz, aqui, sabe? Isso não é meu. Isso não é eu, Rosane. Não sou eu, sabe? Não tem eu não tenho esse... É algo muito maior. É a realidade trabalhando na nossa vida. Né? E você vai ver que dali fecha, sabe? Fecha. Parece que foi feito, que nem disse a Adriana, foi feito ali. As coisas foram organizadas. Era para ser essa criança, era aquilo. Naquele determinado momento, era aquela que também. A Rafa fala assim para mim, mãe, nós temos uma conexão tão grande que não é dessa vida, né, mãe? É de outras também, porque a gente estuda muito a espiritualidade, né? E ela tem muito consciência disso, da conexão que a gente tem. Então, é de outra vida, sim, é Deus colocando a mão na nossa vida no momento certo, né? Momentos, não foi no momento que a vida deseja, que a vida preparou, né? É a vida dentro da vida. E tem muitos assim, Rosane, na hora da inscrição, porque ali é uma possibilidade, digamos assim, na hora de você, quando você vai lá, ele tem, né? Você pode... várias opções, né? Quero menina, quero recém-nascido, quero... Você acha, tem muita gente que fecha muito esse leque, tipo, coloca muitas coisas que eles queiram que aquela criança idealizada. Evoluímos muito nessa questão do perfil, que fala, né? Sim. Porque assim, quando eu entrei no judiciário, o perfil era de bebezinho. No máximo 2 meses. Aí, depois passou para no máximo 6 meses, no máximo 1 ano, né? Aí, quando a gente falava em adoção tardia, que hoje a gente nem usa mais esse termo, adoção tardia, era crianças acima de 3 anos. Hoje você fala em adoção tardia, é crianças acima de 10 e adolescentes, tá? Então, claro, quanto maior, hoje até 10 anos, é bem tranquilo. Mudou muito essa questão, né? Eu acho que os cursos facilitaram bastante esse entendimento, né? E aí também mudou o perfil da criança, não é mais aquela entrega espontânea como era antigamente, que a mãe ia lá, não podia ter filho, deixava o seu filhinho para adoção. Hoje as crianças já vêm em grupo de irmãos, já são crianças destituídas do poder familiar, geralmente por questões de alcoolismo, adicção de drogas, uma família um pouco mais desorganizada nesse sentido, que acaba as mães hoje estão, as mulheres hoje em dia estão consumindo drogas ilícitas tanto quanto os homens, né? E acaba desequilibrando a família e não cuidando, não maternando seus filhos da forma que deveria ser, né? Então, são crianças que vêm em grupo de irmãos, né? Eu já fiz adoção de grupo de irmãos de 4 irmãos juntos, né? Teve uma colega minha que já fez um grupo de 5. Mas, agora, ultimamente, as pessoas... Já está mais difícil para adotar
4, 3. Pela questão financeira, né? A gente vai tentando equilibrar para ver se consegue colocar as duas crianças próximas, para ter um vínculo ali entre os irmãos, né? Porque é direito da criança os irmãos continuarem juntos, mas nem sempre é possível. Então, nós temos que encontrar os arranjos que vão agregar o bem-estar para aquelas crianças, né? Que as crianças têm esse direito de se não forem da mesma família, mas que tem um convívio, né? Legal. E, Rosane, você acha assim, também eu vejo um lado, o que você acha disso? Por exemplo, tem pessoas que ela tem que saber os limites dela também, né? A pessoa, o casal, a mãe, porque assim, de repente, a pessoa, ela não tem uma estrutura para ter um filho grande, uma criança grande, 10 anos, então ela tem que ter uma sinceridade com ela, né? Naquele momento que ela tá ali, nessa questão, porque Isso, claro. que ela acha de repente difícil, como que eu vou saber lidar com uma criança de 10 anos? Aí ela diz, mas eu não quero ser preconceituosa e tal, mas ela tem que ter esse limite dela. E se ela aceitar uma criança com 9 ou 10 anos, não vai dar certo. Exatamente. Não vai dar certo. Então, acho que primeiramente tem que ser sincera consigo mesmo, né? Consigo mesmo e dizer, olha, eu tenho estrutura e tenho condição financeira e tenho isso para adotar 3, para adotar 2, para adotar 1, né? Eu não consigo lidar com questão. Claro que depois ela vai ter que lidar, né? Lógico, Sim. a pessoa vai ter que aprender a lidar, mas depois não vai se construindo isso, né? Mas se eu tenho estrutura, eu tenho condições para tal idade. Isso é muito importante, porque se ela abrir depois não vai dar certo. Exatamente. E eu acho que o curso, esse curso que vocês dão, da pré-adoção ali, ele é muito importante para essa questão. Exato. Porque ele aborda bastante esse assunto, né? Então, eu acho que de repente, a pessoa tá tão empolgada ali, ela vai num curso, ela vê, não, realmente, para mim, esse perfil não... Ou criança, tem gente que é o contrário, tem gente que eu não tenho estrutura para lidar com bebê. Exatamente. Ou não tenho condições, o meu trabalho não permite, né, no momento. Então, acho que a primeira coisa é a sinceridade consigo mesma e saber o que ela vai poder doar para aquela criança, né? Estar consciente. E saber que adoção em todos os relacionamentos, nem todos são flores, né? Como eu falei, tem o momento da ilusão, da desilusão, se continuar junto, constrói uma vida linda junto. Mas tem que saber superar esse momento. Mas existe uma energia, uma força muito maior que não deixa as pessoas desistirem, e às vezes aquelas que acabam desistindo, interrompendo. A criança foi lá, a criança ensinou, a criança aprendeu, eles aprenderam, nós aprendemos, todos aprendemos. Porque a gente aprende muito na dor, né? Aí vem a questão da frustração técnica, nossa, vem as cobranças, né? Quando um estágio de convivência é interrompido, vem as cobranças internas da gente, vem as cobranças externas, vem as cobranças em todos os sentidos, né? Mas eu senti, não deu certo, foi lá, a criança foi, aprendeu, ensinou, todo mundo aprendeu com aquela situação. E ela vai estar aonde é para não estar, ela só fez um desvio ali por algum motivo. Sem motivo ela não vai, né? Para ensinar alguma coisa para alguém. Ensinar alguma coisa para alguém e a gente para aprender, né? E até mesmo para mostrar, às vezes, para algumas pessoas que eles não é aquilo que eles desejam, né? Não estão preparados ainda para essa situação. E eu vejo assim muito, Adri, as pessoas falando, não sei se você sente isso ou você, Rosane, nas conversas que as pessoas dizem, nossa, eu até admiro muito, você é maravilhosa, você é uma benção. Eu ia comentar sobre isso. Exatamente. E isso eu acho uma coisa assim que fere um pouco, né? Assim, vim com essa ideia de comentar, de desmistificar essa ideia de que vocês estão fazendo uma caridade. Porque eu acho que é uma troca tão grande assim pros dois lados. Acho que é mais pra gente do que pro outro. Não existe, você tá ali querendo dar muito amor e receber. Exato. Não tem nada a ver com caridade. Caridade é outra coisa, né? Eu escutei muito isso. E isso me incomodava muito, porque eu dizia, gente... Eu também. Eu queria ser mãe, né? E a consequência disso foi eu dar muito amor e receber, mas não tem nada a ver com caridade. E a gente ouve muito. Então, ouve muito essa frase. Desmistificar isso daí, porque não tem a ver, Rani. Uma das questões que isso vem assim, ó. A criança, ela vai restaurar... É uma troca, né, gente? A criança, ela vai restaurar aquela... Vou usar o termo, aquela ferida... dos pais de não poder ter um filho biológico, né? Porque tem todo um processo aí. Sim.
E os pais vão restaurar aquela ferida da criança que não pôde ficar na sua família por alguma razão ou outra, né? Então é uma troca muito interessante. Jamais é uma caridade, né? Gente, ouve. Essa questão da motivação também é algo que tem que ser muito bem trabalhado. Se é um altruísmo, que a pessoa quer dizer, eu vou fazer uma caridade. Uma questão de herança, uma questão de ninho vazio. Ou se, eu estou em processo de separação, eu não tenho filhos, então eu vou correr para a fila de adoção para ver se eu salvo meu casamento. Não vai salvar coisa nenhuma, né? Já não deu, né? Então, são várias motivações que às vezes a gente tem que estar sempre questionando com os interessados para ver o que levou eles a isso. Já procuraram o centro de fertilização? Já buscaram um médico? Já fizeram inseminação artificial? Já tentaram os meios de ter filhos biológicos, né? Esse questionamento a gente faz. Às vezes não é muito bem recebido, né? Não é entendido pelo casal. Mas por que fazer esse tipo de pergunta? Temos que questionar, sim, né? Se buscar eu acho que depois, porque é um processo sério, é muito sério. São a vida das pessoas, as vidas das crianças que estão sendo colocadas sob a responsabilidade dos pais. E depois, quando a criança se vem com essa mentalidade, a própria pessoa, às vezes, vem com essa mentalidade, eu sou o salvador da pátria, ela vai passar isso para a criança. E a criança vai se sentir como se ela devesse obrigação para aquela pessoa o resto da vida, porque ela é o herói que salvou a vida dela. E a realidade não é isso. Não é isso. A realidade, assim, a gente quer construir uma família. E eu sempre falo para o André e para um monte de gente, Deus há formas diferentes de você ser feliz. A escolha é só tua. Você pode ser mãe, não precisa ser mãe de barriga, você pode ser mãe. Agora, se você escolhe ficar infeliz e triste, chorando e ter uma vida sempre amargurada porque você não consegue gerar uma criança, né? Aí Deus te deu duas opções, você que escolheu. Então, É aquilo que eu falei antes, né? Você sair da tua zona de conforto. Eu queria tanto ser mãe, Se levanta da cadeira, vai pelo menos buscar conhecimento de como outras formas, de como que é essa forma de ter esse filho, né? Vai trabalhando isso dentro de você. Que enquanto você não tomar a decisão de ir lá e, hoje eu fui no fórum e eu conversei com a assistente social e eu vou adotar. Aí, é o primeiro passo, né? Então você tem que os outros passos. E estamos lá para ajudar as pessoas. E outra coisa também que a gente ouve muito, né, Adri, é assim, nossa, mas será que o vínculo é igual ao filho biológico? Eu digo, não sei responder. Porque eu não tenho filho biológico, não sei responder, né? Mas eu sempre falo, só que eu acho que é impossível você gostar mais do que você gosta. Então, eu acredito que se não é igual, é mais, né? Nosso vínculo é muito forte. Não tem... É uma coisa além, né? Que a gente não tem muito como explicar em palavras os nossos sentimentos. Nessa questão aqui, Cláudia, é bem importante, assim, quando eu sou mãe de 3. Então, quando eu tive o primeiro filho, quando ele estava na minha barriga, você tá ali, você vê ele se mexer e tudo, mas quando ele nasce, é que nasce a construção do vínculo, né? Então, o vínculo vai sendo construído a partir do momento que você passa a conviver e ser responsável pelaquela criança, interagir com aquela criança. Aí você vai construindo esse vínculo com o teu filho biológico. Quando você engravida pela segunda vez, né, você fica na dúvida, nossa, será que eu vou amar o segundo filho da mesma forma que eu amo o primeiro? Você fica com essa dúvida. Provavelmente os pais adotivos também. Tem o primeiro filho, será que eu vou amar o segundo da forma com que eu amo o primeiro? Acho que eu devia ter uns 3. Aí, daí você constrói aquele vínculo, você vê que o amor, ele só se multiplica, o amor não se subtrai, só se multiplica. Quando você tem o terceiro filho, você pensa, meu Deus, será que eu vou conseguir amar da forma que eu amo o primeiro e o segundo? E você ama, e se você tiver 10... Você vai amar, né, da mesma forma. Exatamente. Né? Cada criança com sua especificidade. Cada ser humano tem a sua necessidade. Talvez você tenha que se dedicar um pouco a mais a um pouco a menos o outro. Porque ele exige mais, outro exige mais aqui, outro exige mais ali. Mas não... Por isso que eu penso, assim, que da forma que é a forma biológica, eu acredito que na adoção também seja assim. Não tem, assim, você sabe, eu quanto pai, a Cláudia quanto mãe,
e a Adriana também sente a mesma coisa, com certeza. Você nem passa pela cabeça que, sabe? É uma coisa que... Muito natural. É muito natural. Muito natural. Muito natural. Eu lembro muito bem, assim, eu disse assim, eu acho que, eu escolhi, tal, sabe? Digo assim, Deus que sabe, né? Deus é que sabe, e fomos muito felizes, graças à nossa família, né? Deus nos proporcionou de outras formas, né? Então, isso é tudo muito bonito, né? E depois, até eu queria mencionar, a gente na Casa Lar, né? Que tem lá as crianças que ficam até, né? Esse processo, né, Rosana? Sim. Então, já tem tantos traumas, né? Tantas, às vezes, crianças maiores, né? Já são tiradas da família por tudo essas questões que você falou. Então, a pessoa que vai, né, toma essa decisão, para aquela criança é uma esperança, né, de uma nova família. Ressignificar a vida, né? Os pais ressignificam a vida da criança, assim como a criança ressignifica eu até a vida faço... dos pais. É um encontro de almas a adoção. Com certeza, conto de almas e coração. Eu até faço um convite, né, para quem assiste, procure na sua cidade as instituições, aqui chamam de Casa Lar, não sei, os outros lugares você chama... Gerenciada pela CES, né? Nós temos hoje duas casas, espaços físicos, né? E as famílias acolhedoras, que eu acho que a família acolhedora dá um podcast bem legal aí. Como que é a família acolhedora? São famílias que se cadastram junto às CES, que têm a intenção de cuidar da criança pelo aquele período que ela está naquele processo ali, né? Então, ela recebe a criança na sua casa e ela passa a ser pai e a mãe daquela criança naquele período, né? Ela sabe que... Mas ela sabe que ela vai... Lógico, ela é toda preparada pela equipe técnica do CES, né? Ela é preparada para isso e a pessoa que se propõe a ser família acolhedora, ela não tem intenção de adoção. Ela quer, naquele momento, cuidar daquela criança. Mas teve alguém que não quis devolver? Já. Imagina se não, né? Já tivemos algumas coisas, mas lá no passado, né? Hoje a gente já... Mas, lógico, tem um apego, com certeza a criança se apega àquela família, a família se apega a ela e tal, mas é muito interessante em como a família ajuda aquela criança a superar todas aquelas questões que ela vem. É um preparo, a família acolhedora, eu sempre digo que ela faz um preparo muito interessante, assim, é bem diferente a criança que está institucionalizada na Casa Lar, que está num grupo maior de crianças do que aquela criança está especificamente na família acolhedora. A família acolhedora já faz esse preparo, sabe? Já fica muito mais fácil para a família que vem buscar, né, para os pais adotivos, fica muito mais fácil lidar com as questões, porque a criança já se preparou melhor, já se ressignificou em algumas questões, né? Uma mito ou verdade? Para vocês, eu queria saber a opinião de vocês. As crianças mais velhas se adaptam fácil? Como que é essa situação? Crianças que são adotadas com a idade já, sei lá, 10 anos, 11 anos, não consegue se adaptar? Olha, André, é raro a criança não se adaptar. Mas por parte dos pais, talvez, que não dá tanta questão. Um conjunto de situações, né? A criança... Pode, a criança ou o adolescente, assim, nós, como eu comentei, esse ano foi um ano atípico com relação às devoluções, né, de adolescentes, de meninos e meninas, e são eles as questões que levam a isso, né. Às vezes a criança foi, mas não gostou, não é aquilo ali, ela pode pedir para voltar. Pode? Pode, ela pode pedir para voltar no estágio de convivência. A quem que ela vai recorrer dentro? Ela tem que... Geralmente a gente se expressa para a família, às vezes a atitude dela vai expressando que ela pode, né, que não tá legal, que tá acontecendo algumas coisas e tal, tem várias questões assim, e ela pode voltar, né, ela não é obrigada a ficar também se ela não quiser. Geralmente eles querem, né, ficar. Às vezes são as famílias que não conseguiram, assim, se adaptar com aquela família de criança, porque a criança, ela vai testar, o adolescente, ele vai testar a aceitação, né? Então, tem todo aquele processo que passa na fase da desilusão ali, que são N questões, né? Que, às vezes, a criança
Depois ela volta e a gente encontra uma outra família e já dá tudo certo. Ela foi, ensinou, aprendemos e dá tudo certo, né? Eu tinha a outra que a gente já falou, né, pra Adriana, que os pais adotivos nunca sentirão a conexão que É mito, né? A conexão gigante, é né? muito forte. Quando você realmente entende que aquele serzinho que tá vindo para você é a tua família, é o teu filho que Deus mandou. Porque, gente, não tem como falar de adoção e não falar da parte espiritual, né? Então, quando você entende isso, você sabe que um vínculo é muito forte. É encontro de almas, né? É encontro de almas. A minha filha fala isso, mãe. Não é só dessa vida. A gente tem uma história em outra vida porque é uma conexão muito grande. E esse é um relato, não é só meu, né? Tô falando que a minha filha tem esse entendimento de que é uma conexão muito forte. E quando ela chegou lá na tua casa, hoje o convívio, que nem você, hoje você mora com seu pai, né? Eu moro com o pai, que tem 84 anos. Para ele foi uma alegria. Ele disse que viveu de novo, né? E realmente a Rafa veio trazer muita alegria. A Rafa é uma menina muito tranquila, né? Então eu não tenho como falar, dar um depoimento de uma questão negativa, porque ela é uma menina tranquila. Agora, na adolescência, a gente sente essa diferença, como todos, né? Eles entram na adolescência, então eu tenho uma adolescente e um senhorzinho, então dá conflito. Normal, como todas as crianças, né? Mas ela é muito espirituosa, se dá bem, enfim, nossa convivência é muito tranquila. Que bonito, né? Sim, Adriana, uma curiosidade, porque como a gente conhece muito um lado da história, né? Um lado dessa questão e a outra história, às vezes a gente não conhece muito. Passa agora eu vou questionar vocês. Passa por vocês a ideia, assim, de um dia a criança, o filho de vocês, querer buscar a origem. Isso traz algum medo para vocês ou não? Eu vou falar por mim, eu vou abrir pra você. Tá. Pra mim, não, Luciane, porque eu acho, assim, que eles têm muito direito de saber. A gente quer, como você mencionou antes, mas mesmo assim, a gente quer saber as origens da gente, os antepassados, do universo. Exatamente. Então, eu acho que é uma história. Eles tinham uma história antes da gente, né? Então, eu acho que isso faz parte da vida deles. E nós tivemos esses dias umas conversas com nossos filhos, faz tempo já, e eles perguntaram, eu disse, gente, eu tô aberta ao que vocês quiserem saber. O que eu souber responder, eu vou responder. Então, deles questionarem por quê, da onde e tal, sabe? Mas eu deixo sempre muito aberto. Se eles quiserem, pra mim não tenho medo deles me amarem menos, deles gostarem da outra pessoa. Esse é um medo que não passa no meu coração. E eu acho que é um direito deles saberem. Essa é uma pergunta que fatalmente em um determinado momento da vida a criança vai fazer. A Rafaela já perguntou pra Já você? perguntou. E aí, que ela queria saber fala da minha filha. Não, mãe, eu não tenho interesse em conhecer minha mãe, porque eu estou muito bem resolvida com você. Mas como eu não tenho pai e eu sou solteira, criou essa expectativa nela de querer conhecer. E eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu sou aberta a conversar, a contar e a explicar, e a gente conversa muito, né? Eu tenho personalidade tranquila de conversar. Mas eu tenho medo da reação dela em conhecer. Esse é um medo meu, sabe? Eu disse pra ela que o dia que ela decidir isso, vou estar segurando a mão dela do lado dela para que isso aconteça. Mas penso que sempre vem esses questionamentos na adolescência, né? Mas eles não estão preparados, acho. Talvez eu esteja errado, que eu não sei se eles estão preparados porque eles vão ver, porque eles vão sentir naquele momento. Claro que a gente tem que respeitar que eles têm essa vontade de conhecer. Mas, no meu caso, eu sou sincera, eu sinto Não, mas Adri, um aperto assim no coração do que ela vai sentir, qual que vai ser o sentimento dela. Proteção, né? Mas eu acho que um dia vai acontecer. Eu concordo com você nessa questão da idade. Eu acho assim que tudo tem um momento. Não é um momento para isso. Adolescência, essa fase é muito difícil. Essa fase é difícil, né? Vendo a adultez, quando ele for adulto, né? Se colocar sempre à disposição para ajudá-lo, auxiliá-lo. Que às vezes os pais não têm todas as informações e não tem mesmo. Não temos informações. Exatamente. A equipe não tem todas as informações. E sobre a origem da criança, né? Então tem uma situação assim que uma criança foi adotada
pela adoção internacional, e ele gostaria de buscar suas origens, e ele era de Porto Alegre. Os pais não tinham nada para oferecer de história daquela criança, mas eles trouxeram a Porto Alegre. E ele foi num Aras, e ele subiu num cavalo, que nunca tinha visto, e ele estava com um ginete ali, sabe? Então foi a única forma dos pais buscarem, ajudar aquele filho a buscar a origem dele. Então provavelmente alguma questão genética tinha ali ligada ao cavalo, ao ginete, uma coisa nesse sentido. Que provavelmente já satisfez aquele ser humano, né? Porque por exemplo, você tem como... Você sabe onde estão os pais biológicos? Olha, É que a mãe biológica é mais fácil, Existe mas às vezes o pai é processo, desconhecido, né? É o meu existe caso. o processo e as informações que estão no processo, né? Eu tenho o privilégio de ter uma boa memória, então de muitas coisas eu ainda lembrar, né? Mas é o mesmo processo que a gente tem. Exatamente. Então é muito pouca informação. A minha fala, né, quanto a isso que você... Até eu me lembro da nossa filha, a mais velha, a Júlia, ela um dia falou da mãe dela, né? Você lembra que... Uma vez ela falou, ela tinha 3 anos de idade, e nós estava saindo e ela disse, eu odeio essa mulher. Mas do nada, assim, eu disse, quem você odeia? Dela, essa mulher que eu nasci dela. Eu disse, não, filho, até me emociona. Eu disse, não, você não tem que odiar. Porque eu acho que uma das coisas que os pais nunca devem fazer é isso. Tirar essa mágoa Colocar deles do isso coração. como... e daí ela disse, não tem como odiar, filha. Ela foi que te deu a luz e graças a ela você tá aqui com nós e tal. Então ela tinha 3 anos de idade. Nunca mais ela tocou no assunto, sabe? Daí agora, depois que... Até eles têm umas ilusão às vezes, né, Rosane, como adolescente. Ai, quem será que foi? Será que é uma artista? Será que é um não sei o quê? Eles têm isso, né? Daí, então, às vezes eles ficam, né? Daí eles perguntam, a gente responde. Mas eu também não vou ficar falando toda hora. Porque eles não... Tem que quando eles têm interesse, né? Não quando a gente quer que acha que eles têm que saber alguma coisa. Né? É o que a gente orienta muito os pais, né? Que nesse processo de vinculação, é que assim, ó, quando a criança trouxer alguma coisa da sua história, acolha. Acolha, deixa ela falar espontaneamente o que ela quer falar. Não fique todo momento questionando, perguntando, comparando. Ai, você tá agindo igual fulano. Porque isso deve ser da herança genética. Questão do mito de tabus aí, questão de sangue. Eu não vou adotar porque não é do meu sangue. Sangue vermelho. Não tem sangue vermelho, né? Não tem. Claro que traços genéticos, que existe o traço físico da pessoa, isso não pode ser negado, né? Lógico que vai ocorrer. Mas demais fatores são construídos. Exatamente. E nem outra coisa que eu também acho... fatores positivos e negativos, né? E outra coisa que eu acho errado é você tratar com muito milindro. Exato. Às vezes, porque você está dizendo que ele é uma coitadinho, que é isso, que é aquilo. Não, você tem que tratar, normal. Cobrar, da bronca. Limites. Tudo. Não tem que... Filho, que a gente trata. Igual. São coisas divinas, coisas de Deus, coisas do coração. Como se diz, cada coisa está no seu lugar. Exato. Então, se não é ali, alguém aprendeu, tanto a criança quanto o pai ou a mãe, e quando dá tudo certo, porque era para ser ali, né? Com certeza. E cada um, a gente tem uma história e vai construindo isso, né? E o sonho, né? Eu digo de todos, né? Cada um tem uma vamos dizer assim, um dom, né? Um de pai, de mãe, outros querem seguir a vida solo, outros querem ser um religioso, uma religiosa. Enfim, cada um com suas opções. Eu queria agora, nesse momento, ler uma história inspiradora. Quem se sentir à vontade de começar, né? Já que o nosso podcast são histórias que inspiram, para a gente ir caminhando para o nosso final, uma história inspiradora da adoção, de tudo isso que a gente falou aqui. Quem que se sentir à vontade, Adriana? Eu ia ficar 2 dias falando. Escolha uma. A Rosane tem muitas. Sirva de inspiração para quem está nos assistindo, que tem alguma dúvida ainda no coração, ou que acha, você cobra alguma coisa, é com você. Olha, André, são várias histórias que cada uma nos inspira de uma forma ou de outra, né?
Mas tem aquelas que realmente nos marcam bastante. Eu lembro que na época ali de 2013, mais ou menos, tinha um menino na idade de 7 anos. Ele era um grupo de irmãozinhos, mas ele estava com 7 anos na época. E eu acabei, a família veio, conheceu ele aqui. E o segundo passo, quando possível, eu gosto de fazer ir junto com a criança até a casa onde ela vai, dos pais, né, dos pretendentes de adoção. E aí nós fomos levá-lo, né, para uma cidadezinha aqui de Itá. E quando fui eu, meu marido, meu filho, na idade dele, do menino, para ele sentir mais à vontade, e o menino. E quando marcamos um encontro no posto de gasolina lá, e a assistente social da cidade veio junto, e eu também vim. E quando ele desceu do carro, ele correu para os braços daquele pai, daquela mãe. E minha colega a gente só olhou, assim, só se olhou. Aí já deu match, né, que nem os outros. Quando a gente chegou na casa da família, a mãe e o pai tinham preparado aquela casa com tanto carinho, que ele entrou assim, o quarto dele tava a caminha, com as roupinhas, com a coquinha, com a toalha, sabe? Tinha os docinhos em cima da mesa, um violãozinho esperando por ele, né? Ele correu pelaquela casa toda, ele reconheceu todo aquele espaço, porque a gente vai fazendo aquelas leituras, né? Uhum. Ele conheceu todos os espaços, tudo. E você sempre se pergunta, eu gostaria de estar aqui? Se a resposta é sim, você fica bem tranquila, né? E realmente, a gente se sentiu bem, fomos muito bem acolhidos, e tomamos um café, conversamos. E aí eu falei para ele assim, olha, eu vou estar aqui na cidade, estou no hotel, né? O fulano e fulana tem meu telefone, qualquer coisa eu estou aqui, tá? Estou do ladinho, tá? E você pode ficar aqui. Se você quiser dormir aqui, tudo bem. Se você quiser voltar comigo, tudo bem. Chegamos no hotel, a mãe me ligou, desesperada, chorando. Ai, eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Você já pensa que a criança começou a chorar, alguma coisa tem que voltar lá e tal. Ela disse, ele já tá nos chamando de pai, de mãe. Meu Deus, eu tô muito feliz. E eu tinha que trazer ele no domingo, à tarde comigo, né? Quando chegou no domingo, eu disse, eu não vou embora. Eu vou ficar aqui. Eu digo, e agora? Né? Como que eu vou explicar para o juiz, né? Na época de 2013, né? Como que eu vou explicar isso para o juiz? Eu digo, eu não posso deixar. Não, mas eu não vou voltar mais. Aqui é a minha casa, ele falava, né? Quero ficar aqui com meu pai e com minha mãe. Aí liguei para o juiz e digo, olha, eu não consigo levar ele de volta. Se o senhor autoriza, ele vai ficar. Tudo bem. Então a gente combina e tal. E ele acabou ficando, né? E tá até hoje, né? Então são essas questõezinhas assim que para criança aquilo foi tão importante, para a gente também, enquanto técnico, também foi importante, sabe? A família preparar aquele ambiente, esperar aquela criança, né? E quando possível, eu gosto de ir, sabe? Gosto de ir, ser próximo, que não precisa ir pegar avião, que se for muito longe, que é uma questão que eu gosto de para ver assim como que eu vou me sentir também nessa casa, vou ser bem recebida, né? Sim, que vale a pena. Que vale a pena, como é que a criança vai estar se sentindo lá dentro, né? É que você fez parte. Exatamente. E tem algumas questõezinhas assim, né? Que é bem interessante enquanto técnico que a gente está observando, né? Como as reações de cada um. Para ver se vai dar match aqui. Obrigado. Adriana. Eu digo que eu e a Rafa temos muitos momentos inspiradores da nossa evolução forte, né? Mas o primeiro sempre fica mais no coração da gente, né? E quando a Rafa veio, a primeira noite, eu coloquei o bercinho dela do lado da minha cama, baixei a grade ali, né? E ela dormindo. E na metade da noite, eu ali, né? Corujando, né? Sentindo, eu cochilei e tal. E ela acordou aspirando. É isso, sabe? Aquela coisa. E quando ela acordou e ela sentou na caminha dela, assim, com as gordinhas que ela era, assim, com as mãozinhas.
E ela falou, ficou me olhando, como quem diz assim, aonde que eu tô, né? O que que eu faço agora? Ela tinha uma capa. Eu disse pra ela assim, eu emociono. Eu disse assim, você quer vir dormir com a mãe? E ela disse. E daí, daquele dia em diante, ela dormiu a noite inteira segurando a minha mão. Então, daquele dia em diante, a gente teve um vínculo tão lindo. Eu quero deixar uma mensagem que, gente, depois que eu adotei, a minha vida mudou imensamente. Foi a melhor coisa que eu fiz em minha vida. Então, se você tem isso dentro do coração, busque atrás, corra atrás dos seus sonhos, porque é muito bom. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Que bonito. Cláudia? Não tem como não chorar, né? Não vai me veja. Olha que interessante que desde pequeno, olha como a Rafa falou, tinha 11 meses, né? Então, o reconhecimento, a criança vai chegar e vai tentar reconhecer o ambiente, né? Ela olhou para tudo, onde eu estou. Então, isso acontece em quase todas as fases das crianças, né? Então, dos adolescentes. E ela conheceu tadinha como se ela não soubesse o que fazer, né? Que agora mais que passa na cabecinha deles, né? Quer vir dormir com a mãe? Alguns projetos de vida e um deles é assim, tentar buscar e entender o que o filho adotivo sente, né? Como que eles... são coisas que a gente tem pouco estudo nesse sentido. Verdade. Eu acho que é o tema do podcast. Podcast, então. É uma sugestão até de trazer filhos, né? Filhos por adoção, para ver como que eles... Filhos que foram encaminhados de maiores, assim, ou até mesmo bebê, para ver como que eles veem a adoção, né? Vai ter muitas histórias inspiradoras. Com certeza. Terá, com certeza. Cláudia. Uma história inspiradora? Eu acho que A mensagem final, como você se sentiu? A minha mensagem final é... Então, eu também penso assim, que se você, por algum motivo, não pode ter um filho biológico, N motivos, ou marido, ou esposa, ou só tem por opção, né? Ou por opção de você ter, como eu tenho a minha sobrinha, já que ela disse que que ela não quer ter filho biológico, ela quer ter filho adotivo. Acho que também a nossa história deve ter inspirado elas nessa questão, né? Então eu deixo minha mensagem assim, que se Deus pôs no teu coração por uma escolha de adoção, ou não permitiu de alguma forma que você fosse mãe por biológica, ele está te dando uma nova oportunidade de você ter uma família, de você ser mãe, se realmente é isso que você quer, e pai também, né? E que você vá em busca disso, porque o amor e a família que se constrói é maravilhosa, é igual a uma biológica, natural. Os filhos biológicos não dão problema mais do que os biológicos, os filhos adotivos não dão problema mais do que os biológicos, então... Filho é filho, né? Filho é filho, e tem que esquecer os preconceitos e seguir teu coração. Muito bem. Eu acho que foi uma mesa de bênçãos, graças, né? Muitas emoções, é um tema, assim, muito legal de se falar, né? Tem muita coisa ainda que já se quebrou muitos tabus, mas ainda tem alguma coisa. E que espero que sirva de inspiração para você, né? Que está nos ouvindo, ou que tem alguma dúvida, né? E eu faço o convite lá, se inscreva no nosso canal, @Histórias que Inspiram, lá no YouTube, dê seu joinha, para você levar essas histórias bonitas que nós vemos aqui para outras pessoas, né? Para outras vidas, né? Que derem vida a outras vidas. Então, muito obrigado, Adriane, pelo convite, por estar aqui conosco. Obrigado, Rosane, por você estar aqui conosco, né? Com toda a tua experiência, tua caminhada. Que Deus abençoe vocês, né? Você como instrumento aí, como cegonha, como elas nos falaram, né? Ficamos agradecidos. Agradecemos também a Bodyfit, né? O estúdio Bodyfit, que foi nosso patrocinador nesse belo podcast, aqui nessa bonita história. V-Color também, que nos agraciou com as xícaras, né? Também com as suas imagens. Você que procura homenagem, imagens, procura V-Color. E você que procura um corpo perfeito, vai lá na Bodyfit. Até o próximo episódio, então. Não esqueça, se inscreva no nosso canal. Histórias que inspiram, sempre alguma coisa, com certeza você vai ter uma inspiração. Fiquem todos em Deus e até lá.